Você não vai se livrar dos seus medos. Essa é a verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. Vão te prometer fórmulas para vencê-los, livros que ensinam como curar a ansiedade, palestras motivacionais que repetem que tudo depende da sua mentalidade. Mas quem sente medo de verdade sabe, ele não se apaga. Ele se controla, quando possível. Porque, na maioria das vezes, o medo não some. Só recua o suficiente para você continuar andando. A consciência desse limite já muda tudo. O niilismo, ao contrário do que muitos pensam, não é um convite à apatia, é um alívio. Ele te tira da obrigação de vencer batalhas internas como se isso fosse sua missão existencial. E, ao fazer isso, abre espaço para algo mais honesto, viver apesar do medo. Você vai sentir medo antes de uma entrevista de emprego. Vai sentir pavor quando estiver esperando o resultado de um exame médico. Vai imaginar 1000 vezes o momento da perda de alguém que ama. E vai desejar, muitas vezes, não sentir mais nada. O medo, nesses momentos, não é um erro. É só um reflexo natural do seu apego, do seu desejo de permanência, do seu desconforto diante do imprevisível. Camus dizia que o absurdo nasce quando o ser humano exige respostas de um universo que permanece em silêncio. O medo cresce exatamente nesse espaço, entre o desejo por controle e a realidade caótica das coisas. Controlar o medo, então, é aceitar o silêncio. É parar de brigar com o que não pode ser respondido. É olhar para esse vazio e continuar respirando. Nietzsche falava sobre o eterno retorno, a ideia de viver o mesmo momento infinitamente. E se esse instante de medo, de incerteza, for o que sempre retorna, você conseguiria aguentar? Se a resposta for não, então talvez seja a hora de diminuir o peso. De aceitar que não dá para ser invencível. Que viver com medo não é falhar. É só existir com mais lucidez. Tem dias em que a ansiedade vai apertar no peito antes mesmo de você abrir os olhos. Tem noites em que você vai ensaiar conversas que nunca aconteceram. Vai prever doenças que talvez nunca venham. Vai reviver dores antigas. Criar cenários que nunca se concretizam. Imaginar despedidas que talvez jamais precisem acontecer. E tudo isso vai parecer real. Porque o medo mente com muita eloquência. Mas ainda assim você pode respirar fundo. Beber um copo de água. Fechar os olhos por 10 segundos. E lembrar, não é preciso vencer esse medo agora. Só não deixar que ele decida tudo por você. Controlar o medo não é calar a voz dele, é apenas não entregar o volante, é seguir dirigindo, mesmo com ele gritando no banco de trás. E isso, por mais simples que pareça, já é coragem. Controlar o medo é, na maioria das vezes, aprender a se mover com ele ao lado. Como quem atravessa uma ponte frágil com o abismo embaixo, sem certezas, mas com a necessidade de atravessar. Você não precisa fingir que não sente nada. Não precisa se convencer de que é forte o tempo todo. Precisa apenas reconhecer que, apesar do medo, ainda há o que ser feito. Pensa no momento em que você precisa enfrentar uma situação nova. Um concurso, por exemplo. Dias antes da prova, seu corpo já começa a reagir. Dificuldade para dormir, coração acelerado, suor frio, uma sensação de que algo terrível está prestes a acontecer. Não adianta dizer para si mesmo que está tudo sob controle, porque você sabe que não está. Mas o controle aqui não é sobre a situação, é sobre a sua permanência diante dela. Schopenhauer dizia que a vida oscila entre a dor e o tédio. O medo é uma das formas mais intensas da dor, porque ele paralisa. Só que se você encara essa oscilação como parte natural da existência, entende que o medo não é um erro, é só um ponto na curva. E não há por que se envergonhar por sentir. Quantas vezes você adiou uma decisão importante por medo do que poderia dar errado? Quantas conversas evitadas, quantos projetos engavetados, quantos afetos sufocados pela simples possibilidade de sofrer? O medo, quando não é controlado, vira juiz, e ele costuma ser um juiz cruel. Ele sempre assume o pior, sempre supõe que tudo vai ruir. Mas veja, mesmo quando tudo parece desabar, você ainda respira, ainda existe, ainda sente. Mesmo que em pedaços, você continua ali. Controlar o medo, então, não é esperar ele desaparecer. É admitir que ele vai voltar e que ainda assim você não vai fugir. A vida real não é feita de vitórias contra os próprios monstros. Ela é feita de convivência com eles, de aprender a se mover com as pernas tremendo, de seguir mesmo com a voz embargada. O medo de perder quem se ama, por exemplo, nunca vai sumir, e talvez nem deva, porque ele fala sobre o valor que aquela pessoa tem para você, mas ele não pode te impedir de viver o agora com ela, de dizer o que precisa ser dito, de estar presente. Controlar o medo é isso, é não se render.
É não romantizar a dor, mas também não fugir dela. É reconhecer que sentir medo é humano e ainda assim continuar. Porque, no fundo, viver nunca foi sobre não ter medo. É sobre continuar mesmo com ele batendo na porta. Você já notou como o medo se disfarça de prudência? Às vezes ele não grita, ele sussurra. Diz que é melhor esperar mais um pouco, pensar mais um pouco, deixar para depois. E quando você percebe, o tempo passou. A entrevista já foi. O amor esfriou. A chance escapou. O medo não quer só te proteger. Ele quer que você permaneça imóvel. Quer que você acredite que o pior cenário é inevitável e que a melhor resposta é recuar. Nietzsche via a coragem não como ausência de medo, mas como afirmação da vontade apesar dele. A vontade de potência, como ele chamava, é essa força interior que impulsiona o indivíduo a se expandir, mesmo sabendo que pode falhar. Só que essa vontade precisa ser alimentada. E não se alimenta de promessas. Alimenta-se de pequenas ações. Uma decisão difícil tomada mesmo com receio, uma conversa enfrentada mesmo com o coração acelerado, um passo dado mesmo sem garantias. Pensa numa consulta médica que você vem adiando. Um exame que pode mudar completamente o rumo da sua vida. Você sente o medo. Ele cresce, ocupa o peito, diz que é melhor não saber. Mas ignorar a possibilidade não elimina a realidade. O medo não desaparece porque você vira o rosto. Ele apenas encontra novos caminhos para te paralisar. Camus falava do absurdo da existência, de como a vida é, ao mesmo tempo, intensa e indiferente. Não há garantia de justiça, de lógica, de recompensa. E é justamente por isso que cada gesto de coragem é tão valioso. Não porque vai te salvar, mas porque te afirma diante da própria fragilidade da vida. Você não controla o mundo, mas pode escolher como se posicionar diante dele. É por isso que controlar o medo é, antes de tudo, um gesto de sinceridade. É olhar para ele e dizer: eu sei que você está aí. Eu sei que você quer me manter seguro. Mas agora eu preciso ir, mesmo com você me acompanhando. Mesmo que eu tropece. Mesmo que doa. O medo vai continuar voltando. Vai se apresentar de formas novas, mais sutis, mais sofisticadas. Vai usar a lógica. Vai tentar te convencer com argumentos racionais. Mas você aprende a reconhecê-lo. Aprende a sentar com ele e seguir mesmo assim. Porque o tempo vai passar de qualquer jeito. E a única coisa pior do que falhar é não ter tentado. Nenhum de nós escolhe nascer. E, no entanto, somos lançados no mundo como se tivéssemos feito um pacto prévio com a existência. A partir daí, tudo nos atravessa. Perdas, doenças, ausências, fracassos. É natural que o medo surja. Ele não é um defeito, é uma resposta. Mas quando não controlado, ele se transforma em prisão. Schopenhauer enxergava o mundo como um lugar regido por uma vontade cega, irracional, que nos impulsiona constantemente e que, ao mesmo tempo, nos frustra. Queremos, lutamos, tememos perder o que conseguimos, e mesmo quando conseguimos, o desejo renasce em outra direção. O medo nesse ciclo é combustível. Medo de não alcançar, medo de perder, medo de não ser o suficiente. E o que fazer então? Fugir, ceder, esperar por uma coragem que nunca vem. A saída talvez esteja em outra postura, em aceitar o medo como parte do processo. A vontade cega do mundo não pode ser vencida, mas pode ser compreendida. E quando entendemos que o medo é inevitável e que ele está em todos os caminhos, podemos fazer escolhas mais autênticas. Imagine alguém prestes a perder um parente querido. A angústia do que está por vir é brutal, o medo da ausência, do luto, da mudança. Mas fugir desse processo, anestesiar-se, evitar a despedida, fingir que a morte não existe, é trair a própria sensibilidade. Controlar o medo, nesse caso, é permitir-se viver a dor com presença. É segurar a mão de quem parte mesmo com o coração em pedaços. É entender que essa dor também é um tributo ao amor vivido. O mesmo vale para um grande amor que está por um fio, ou para aquele momento em que tudo parece incerto. Não há como eliminar o medo, mas há como se recusar a deixar que ele dite todas as regras. A coragem não é uma ausência de temor, é uma decisão de continuar com ele ao lado. Como um velho conhecido que você já aprendeu a identificar, mas que não tem mais o mesmo poder. Controlar os medos não é se tornar invulnerável, é se tornar íntimo deles. É aprender seus caminhos, suas formas, suas manipulações. E com o tempo, é perceber que há algo em você que resiste. Algo que continua mesmo quando o medo tenta apagar as luzes. Esse algo é o que ainda te move. E no fim das contas pode ser mais forte do que o próprio medo. Talvez nunca sejamos completamente livres do medo. Camus nos lembra que a vida é um absurdo,
uma busca por sentido em um universo que não responde. Mas mesmo diante do silêncio do mundo, ele nos convida à revolta lúcida. Continuar, apesar de tudo. Não por heroísmo, mas porque a consciência, mesmo trêmula, ainda pode escolher. Controlar o medo nesse contexto não é vencê-lo num duelo final, como num filme. É sentar-se com ele. É saber que ele vai te acompanhar em cada momento importante. Na entrevista de emprego, na sala de espera de um hospital, na hora de dizer adeus, ele estará lá. Mas você também estará. E talvez seja isso o mais importante, estar presente. Não fugir, não delegar, não anestesiar. Só estar. Quando controlamos nossos medos, abrimos espaço para escolhas reais, não guiadas pelo desespero, mas por uma lucidez silenciosa. A decisão de amar, mesmo podendo perder. A decisão de tentar, mesmo podendo fracassar. A decisão de continuar, mesmo podendo doer. E se você falhar, e se o medo vencer por um tempo, não tem problema. Você não é uma máquina de superação. Você é alguém tentando manter a dignidade num mundo caótico. E isso por si só já é admirável. No fim, controlar seus medos é isso. Não deixar que eles decidam tudo. É reconhecer que eles existem, que fazem parte, mas que não são donos da sua história. Eles são só uma parte do caminho. Mas quem escolhe o rumo, mesmo tremendo, ainda é você. Obrigado por assistir até o final. Se inscreva no canal Nihilista Moderno para não perder as próximas reflexões. Se esse conteúdo te ajudou, comente e compartilhe o vídeo. Um abraço e até a próxima.